Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Eu quero convidá-los a um texto da palavra de Deus, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, no livro do profeta Isaías. Eu quero ler com os irmãos um único versículo para a nossa meditação. Certo é que os irmãos estão debaixo de uma temática, mas eu quero me ater àquilo que os céus me trouxeram como base, como referência para essa reflexão essa noite, juntamente com toda a igreja. Livro do profeta Isaías, capítulo 1. Livro do profeta Isaías, capítulo 1. Eu quero ler com vocês o versículo de número 9. Versículo de número 9 para a nossa meditação. Isaías capítulo 1, versículo de número 9. Quando você encontrar, sinalize dizendo: eu encontrei. Graças a Deus. Isaías capítulo 1, versículo 9, diz-nos assim: se o Senhor dos exércitos não nos deixar alguns remanescentes, já seríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Vou repetir. Se o Senhor dos exércitos não nos deixar alguns remanescentes, já seríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Se você puder e quiser, repita após mim dizendo: se o Senhor dos exércitos não nos deixar alguns remanescentes, já seríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Quem pode dizer amém? Graças a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos de posse de uma referência bíblica que traz-nos da parte de Deus uma palavra de juízo. E esta palavra de juízo está endereçada a dois grupos de pessoas. Primeiro, aqueles que eram habitantes de Israel. Em segundo lugar, aqueles que eram habitantes de Judá. Neste momento, estes povos estão sendo ameaçados por um dos seus maiores inimigos em potencial, a saber, os assírios. E nessa oportunidade em que os assírios novamente se levantam contra o povo de Deus, parece, tanto aos habitantes de Israel quanto aos habitantes de Judá, que este é o seu maior problema. Se você fizer uma análise do apanhado histórico deste período, desta fase, da história daqueles que são habitantes de Israel e daqueles que são habitantes de Judá, você irá perceber que eles têm este inimigo em potencial e, nessa oportunidade, estão sendo vítimas dos seus ataques, estão sendo vítimas das suas armadilhas, estão sendo vítimas das suas emboscadas. E na mente dos filhos de Israel e também dos habitantes de Judá, este é o seu maior problema. Só que Deus está olhando da eternidade e está percebendo que eles não diagnosticaram aquilo que o próprio Deus diagnosticou. Eles não tiveram a capacidade de observar aquilo que Deus, na sua onisciência, teve a capacidade de observar. E o que Deus havia observado? Que os problemas de Israel e os problemas de Judá eram muito mais internos do que externos. Eram muito mais no seu caráter do que politicamente falando. Eram mais no seu modo de vida do que na sua vida secular, isto diante dos homens, porque eles constituíram diante de Deus uma vida, mas diante dos homens outra vida totalmente distinta. E foi por essa razão que Deus levantou o profeta Isaías para trazer uma orientação, na verdade, inicialmente não uma orientação, mas um alerta, porque, como a voz profética que era, Isaías trouxe de Deus a revelação daquilo que era pensamento de Deus ao povo, porque comumente falando, quando nós nos tratamos
a respeito de profetas e da responsabilidade profética, esta é uma das atividades principais do profeta, é trazer de Deus o pensamento aos seus ouvintes, trazer luz aos seus ouvintes com relação àquilo que é pensamento direto de Deus. Então Isaías, quando fez este diagnóstico, obviamente, espiritualmente falando, isto direcionado por Deus, ele vai perceber algumas lições, ele vai perceber alguns comportamentos de Israel e de Judá que não estão sendo condizentes com o Deus que eles servem. Então, ele vai se posicionar agora, trazendo a eles o pensamento de Deus em forma de uma denúncia. E, na verdade, não em forma de uma denúncia, pois existe somente no capítulo 1 do livro do profeta Isaías, no mínimo 6 denúncias que são transmitidas por ele ao povo de Deus. E eu quero compartilhar com os irmãos estas denúncias para posteriormente observarmos o caráter de Deus em relação às suas oportunidades, porque Deus, ele não é somente um Deus de juízo, mas ele também é um Deus misericordioso. E eu vou repetir, ele não é somente um Deus que atua na justiça, mas ele também opera na misericórdia. E é por essa razão que nós não somos consumidos, e estas misericórdias, elas não se findam, mas elas se renovam a cada manhã, diz a Bíblia Sagrada, bendito seja Deus. E todos que aqui estão, já experimentaram esta misericórdia, já experimentaram a bondade da sua misericórdia. E os filhos de Israel serão alvo desta misericórdia. Mas antes disso, Deus irá apontar os seus maiores problemas para depois usar a expressividade da sua misericórdia. A primeira denúncia de Deus, feita pelo profeta Isaías, está no versículo 2 do capítulo 1, quando ele diz: eu os alimentei como filhos, eu os fiz crescer, e eles se rebelaram contra mim. Isaías está apontando o caráter providencial de Deus. Isaías está apontando a capacidade provedora de Deus nos seus cuidados. E isto não uma provisão qualquer, mas como a provisão de um pai relacionando-se com o seu filho. E ele mesmo diz que ele os fez crescer. Deus, nos seus cuidados, na sua provisão eternal, os deu um crescimento tal que eles se tornaram povo seu. E as demais nações temiam aos filhos de Israel, não somente por serem os filhos de Israel, mas por serem dotados da filiação do Todo-Poderoso. Porque foi o próprio Deus quem se fez pai destes seus filhos e se posicionava dioturnamente como pai. Não somente nos cuidados, mas também na proteção, porque Deus sempre se posicionou como o Senhor dos exércitos do seu povo, como defensor do seu povo, como sua cidade forte, como seu escudo, como o seu baluarte. Então a primeira denúncia de Isaías é esta: ele os alimentou como filhos, e ele fez com que vocês crescessem, e o posicionamento de vocês foi se rebelar contra o Deus Todo-Poderoso. Mas há uma segunda denúncia, e a segunda denúncia é um tanto quanto mais pesada. Isaías diz, no verso de número 3, o boi e o jumento conhecem o seu possuidor, mas o meu povo não me conhece. Isaías está dizendo que tanto o boi quanto o jumento, que não tem a capacidade cognitiva, não tem raciocínio lógico, eles conhecem, eles têm a capacidade de conhecer o seu dono, mas os filhos de Israel, com todos os cuidados experimentados, com todas as provisões, com toda a proteção, com toda a paternidade da sua parte expressa a eles, eles não tinham capacidade de conhecê-lo. Na verdade, não só de conhecê-lo, mas muito mais de reconhecê-lo. Então, Isaías vai fazer esta denúncia, dizendo que os benefícios que Israel havia recebido do próprio Deus não lhes fizeram conhecedor da autenticidade, da divindade do Deus a quem eles servem. Se nós fôssemos pontuar aqui, nós perceberíamos no mínimo 3 ações diretas de Deus que lhe fariam ser conhecido do seu povo. Por exemplo, eu já citei anteriormente a sua paternidade, porque o próprio Deus disse: eu sou o pai destes filhos,
e eu tenho os alimentado como filhos. Então, em primeiro lugar, a paternidade. Segundo lugar, a proteção, porque sempre que necessitavam, Deus guerreava as suas guerras. Deus se posicionava como seu guardador. Quando os seus inimigos preparavam as suas armadilhas e as suas emboscadas, Deus entrava em cena e defendia o seu povo. Eu melhoro até esta expressão para que você se alegre e glorifique a Deus. Ele não só defendia, mas continua defendendo o seu povo, porque Ele é Senhor dos exércitos. Ele não somente era pai, Ele não somente era protetor, mas Ele também era provedor dos seus filhos, pois sempre que tinham necessidades, ali estava Deus para suprir as suas necessidades. Ali estava Deus para regar-lhes com os seus cuidados. Mas mesmo assim, diz a Bíblia Sagrada, o seu povo não o conhecia e não o reconhecia como sendo o seu Deus. Em terceiro lugar, há uma terceira denúncia. Isaías diz, no verso de número 4, o povo estava terrivelmente carregado de pecados e de iniquidades. Isto não é nenhuma novidade, porque o próprio Deus observava, visualizava os pecados e o posicionamento pecaminoso do seu povo, de maneira que Ele lhes deu uma sentença dizendo que eles estavam diante de uma oportunidade de se posicionar. Se quisessem abraçar o pecado, que assim fizessem. Mas se quisessem redenção, Deus estaria disposto a redimi-los para louvor do seu nome. Porque para Deus, este é um ambiente de decisão. Não é um ambiente de viver uma vida oscilante. Estou dentro, mas com desejo de estar fora. Deus prefere alguém que esteja fora de verdade do que dentro de mentira. Vou repetir. Deus prefere alguém que esteja fora de verdade do que alguém que esteja dentro de mentira. Então Deus está olhando para o seu povo e dizendo, os pecados de vocês estão terrivelmente visíveis diante de mim. Até porque está escrito que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos seus olhos. Nada fica oculto diante de Deus. Só que agora eu tenho a obrigação de lhe dizer que Deus não está somente vendo os pecados do seu povo, mas o que o pecado está provocando no seu povo. De maneira que na tradução da Bíblia Viva, uma versão um pouco mais atualizada, está escrito que os pecados deste povo está tornando-se sobre eles como uma carga, de maneira que eles estão encurvados. E a Bíblia faz questão de mencionar que eles não só estão curvados, mas estão replicando o modo de vida que levavam os seus pais. Em outras palavras, eles estão cometendo os mesmos pecados que os seus antepassados. Esta aliança com o pecado feita pelos seus pais no passado não havia sido quebrada. Mas eu não sei se você acredita em palavras de Deus, mas eu trago uma palavra de Deus aqui esta noite. Todo o ciclo de pecado que havia no seio da sua casa, no meio da sua família, no meio da sua parentela, está sendo quebrado por Deus esta noite para a glória de Deus. Eu vou repetir para que os que não acompanharam o raciocínio consigam acompanhá-lo e glorificar a Deus com a sua alma. Deus lhe trouxe aqui para dizer que a obra que Ele deseja fazer no seio da sua casa é tão grande, que o pecado foi a base da aliança, da casa, da família, da parentela, da linhagem, da genealogia até hoje. Mas Deus preparou essa festa para dizer, eu quebro o ciclo do pecado na sua família e faço uma aliança com você, e através de você, esta aliança será perpétua para o louvor do meu nome. Glória a Deus. Então Deus está interessado em perdoar os seus pecados, porque todas as vezes que Deus aponta um pecado, não é só para expor o pecado, mas é para dar ao pecador a oportunidade do arrependimento. Repito, todas as vezes que Deus aponta um pecado, Deus não está interessado em expor o pecado apenas. Deus está interessado em oportunizar o pecador a experimentar a remissão dos seus pecados. Porque Deus ainda continua sendo perdoador. E esse perdão nos alcançou, não somente da parte de Deus, mas da parte de seu Filho, quando na cruz do Calvário doou a sua vida para a remissão dos nossos pecados. E só quem entende de salvação já glorificou a Deus, mas eu repito, os seus pecados já foram perdoados na cruz do Calvário, através do sangue do Cristo vivo. Quem pode louvar a Ele por isto? Só que Isaías continua fazendo as suas observações, e ele continua pontuando o comportamento dos filhos de Israel. E parece que a coisa não tem jeito de melhorar, parece que só piora, porque isso é um diagnóstico. Quem está fazendo não é Isaías, mas é o próprio Deus se revelando a intermédio do profeta Isaías.
Na quarta observação, na quarta denúncia, ele diz: a cabeça de vocês está doente e o seu coração está enfraquecido. Quando eu lembrei disso aqui, eu observei de fato e de verdade o cuidado de Deus com o seu povo quando ele analisa aquilo que é invisível. Porque cabeça aqui não está falando de crânio, mas está falando da capacidade de discernimento das coisas espirituais. Deus está dizendo: eu sondei a mente de vocês. E quando eu sondei a mente de vocês, eu percebi que vocês perderam discernimento pelas coisas espirituais. O mesmo Deus que disse que Davi era um homem segundo o seu coração, vai sondar os corações dos filhos de Israel e vai perceber que os seus corações estão totalmente insensíveis às coisas espirituais. Então não somente a mente deles está cauterizando, mas o sentimento, as emoções já não são mais influenciadas pela presença de Deus, pelo amor à glória de Deus, pelo desejo pelas coisas espirituais. Já não há mais ardência nisso. Então, em outras palavras, sintetizando, a quarta denúncia é que Deus está dizendo que eles nem pensam mais nas coisas espirituais, nem sentem mais desejo por elas. Qualquer semelhança com os nossos dias, qualquer semelhança com a nossa geração, não é mera coincidência. Nós estamos vivendo dias em que a mente das pessoas já está sendo cauterizada a tal ponto que elas não discernem mais as coisas espirituais. Eles misturam com muita facilidade o santo e o profano. E quem é crente de verdade já vai começar a entender e glorificar a Deus. Misturam com muita facilidade o santo com o profano. Querem pôr o santo no profano, o profano no santo, como se não houvesse obstáculo, barreira e diferenciação. Eu vim aqui com uma proposta de Deus e serei fiel a ela, ainda que custe a mim o meu retorno aqui. Eu estou aqui na ousadia do Espírito de Deus para alguém, para dizer a alguém aqui nesta noite que o santo ainda é santo, o profano ainda é profano, e não se misturam, bendito seja Deus. Eu ainda sou daqueles crentes antiquados, a moda antiga, que aqui santidade é santidade, aqui não se tolera o pecado, até se aceita o pecador, mas ele tem que vir para aqui e ter a vida santificada, transformada, restaurada. Eu acredito que alguém acompanha este pensamento, e se acompanha, levante uma das suas mãos aos céus. Se não for ferir o seu culto, coloque a mão no ombro de alguém e diga: santo ainda continua sendo santo, profano continua sendo profano, e convém a santidade à casa de Deus. Deus está levantando-me nesta noite aqui como arauto para dizer para alguém: aqui nós continuamos pregando a palavra, falando de santidade, organizando os nossos cultos com a proposta da santificação, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Quem pode levantar uma das suas mãos e adorar ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! A mente deles já não pensa mais nas coisas espirituais. O seu coração já não sente mais desejo por elas. O santo está se misturando com o profano e o profano com o santo. Se você não entendeu, eu melhoro com a quinta observação de Isaías, à luz do que Deus está lhe mencionando. Ele diz que Deus cansou das ofertas do povo. E eu repito, Deus cansou das ofertas do povo. Agora imagine um Deus que ensinou sobre ofertório, incentivou sobre o ofertório. Ele diz que é beneficiado aquele que aprende o que é realmente o ofertório. Mas ele está dizendo para o seu povo: eu cansei das ofertas de vocês. Eu cansei das ofertas de vocês. E eu melhoro para que você entenda o que Deus está dizendo. Ele está dizendo, na verdade, que os filhos de Israel acreditavam que as suas ofertas fossem mudar o pensamento de Deus ao seu respeito. Em outras palavras, quanto mais a gente pecar, mais a gente oferta e mais Deus esquece do nosso pecado. Como se a oferta, ela encobrisse, ela ocultasse o pecado do povo de Deus. De maneira que os filhos de Israel dizem: nós vamos pecar, e pecar com força. Nós vamos bagunçar. Eu vou falar numa linguagem mais atualizada. A gente vai pintar o 7, desenhar o 8, puxar a perna do 9, dar um laço no 10, e quando a gente for para o culto, a gente oferta, e Deus vai se alegrar com a oferta e vai esquecer do nosso pecado. Só teve uma oferta que apagou o nosso pecado. Eu não sei se você vai dar glória, mas eu vou falar. Foi o Cristo pendurado no madeiro. Nenhuma outra oferta. Não é dízimo gordo, não é contribuição gorda, não é oferta robusta, não é dinheiro na conta que compra
para a remissão do pecado, mas só o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Aí os filhos de Israel estão dizendo: no culto a gente desconta, vamos bagunçar com força, vamos aprontar, vamos pintar o céu, vamos bagunçar de verdade. Quando for no culto a gente contribui. Deus disse: eu cansei das ofertas de vocês. Vocês estão enchendo a salva da congregação, vocês estão enchendo a salva, vocês estão colocando os depósitos de vocês a esborrar, a sobejar, mas eu estou abusado de tudo isso. Isso está me enojando, isso está me deixando irado, e o povo não está entendendo nada, porque a mão de Deus está pesando, os inimigos estão se levantando, parece que tudo está indo de mal a pior. Aí Isaías disse: se vocês acham que isso completa o dano de vocês diante de Deus, aí vai a sexta denúncia: eu abomino as festas de vocês. Vocês dizem: vamos dar uma festa e vamos chamar Jeová, que ele vai se alegrar, porque Jeová é festeiro, ele gosta de festa. Existem no mínimo 4 festas aqui entre nós, então no mínimo em uma delas ele vai se alegrar. Vamos dar festa que Deus gosta, vamos dar festa que Deus visita, vamos dar festa que Deus vem. Deus é festeiro, faz a festa que Jeová chega, que Jeová se manifesta, que ele se revela. Aí o povo começou a fazer festa, o povo começou a cultuar e disse: agora é culto em ação de graça, agora ele vem, agora é culto para se alegrar, agora é culto de Pentecostes, é culto de avivamento, é ajuntamento. E a gente começa a fazer festa achando que Deus vem. Deus está olhando para Israel e está dizendo: vocês dão festa, mas eu fico do lado de fora. Eu vejo tudo que está acontecendo lá, mas faço questão de ficar lá fora, porque vocês fazem festa, convidam quem vocês querem, chamam quem vocês querem, fazem carta e convite para quem vocês querem, mas deixam de me convidar. E tem uma coisa: se me convidar eu não for, e se aí dentro vocês quiserem orar para que eu visite o culto de vocês, não tem oração nem reza brava que me faça entrar no culto de vocês. Eu não suporto as festas de vocês. Eu não estou falando de alguém que não foi convidado e está falando que não gosta de festa. Eu não estou falando de alguém que não foi lembrado e não gosta da festa. Eu estou falando do Deus que está sendo cultuado, mas não aceita o culto da festa. Eu estou falando de um Deus que está sendo aparentemente adorado, mas não está gostando da adoração que estão prestando a Ele lá dentro. É uma adoração interesseira, é uma adoração sem vida, é uma adoração sem comunhão. Na verdade não é adoração, isso é festejo. Mas na verdade Deus conhece quem são os verdadeiros adoradores. E eu vou melhorar para ver se alguém vai dar glória, porque a irmã levantou a mão. Deus não precisa de festa para ser adorado, Deus não precisa de festa para ser celebrado, Deus não precisa de festa para ser cultuado. Vou falar até você dar glória. Deus não precisa de festa para ser adorado, Deus não precisa de festa para ser cultuado, Deus não precisa de ajuntamento solene para ser celebrado. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele disse: eu garanto a presença, eu garanto a presença. Porque não é o ajuntamento, é a intenção do ajuntamento. Quem vem para adorar não está preocupado com o cantor, quem vem para adorar não está preocupado com o pregador, quem vem para cultuar não está preocupado com a programação. E sabe o que é que a gente está fazendo? A gente, antes de vir para a festa, pede o cartaz. A gente, antes de vir para a festa, pede a programação. Parece, pastor Jairo, um cardápio em que a gente diz: se interessar eu vou, se não interessar eu não vou. Se o cardápio for bom eu me alegro, se não for eu não me alegro. Deus está dizendo: eu cansei das festas de vocês. Quando vocês voltarem a me cultuar, não me importa quem canta, não me importa quem prega, o que importa é o desejo de estar na minha casa, é o desejo de estar na minha presença. Levante uma das suas mãos para o céu, por favor. Coloque a mão no ombro de alguém que está do seu lado. Traz essa pessoa bem para perto de você e diga para ela: você se alegra com a presença, você ama a presença, você anseia a presença, você deseja a presença. Você não deu nenhum sinal de que se alegra com Ele e que está aqui por causa dele. Eu vou te dar a oportunidade de você adorar a Ele. Levante uma das suas mãos, abra a boca, exalte a Ele, glorifique. Quem pode exaltar ao nome dEle? Ele está aqui. Mas Ele está dizendo para o seu povo: vocês fazem festa, mas eu não me alegro. Vocês fazem festa, mas eu não gosto. Vocês fazem festa, mas eu reprovo. As festas de vocês são visitadas por todos, menos por mim. Oh, saudade do culto, oh, saudade da festa, em que de fato Deus era convidado, em que de fato Deus era celebrado, em que de fato Ele era adorado. Eu não sou muito velho, mas eu já estou careca, barrigudo, já estou mais para lá do que para cá. Estou uma rural tombada,
rodei bastante com pneu murcho, mas eu sou de um tempo que a gente vinha para o culto, a gente não preocupava quem era que ia cantar, a gente não preocupava quem era que ia pregar, quem ia pregar e quem ia cantar, menos interessava. A preocupação da gente é: Jesus vai batizar? Vai. Eita glória, já tem alguém que está entendendo e já está se identificando. A oração da gente é: Jesus vai fazer a obra? Vai. Ele vai curar a gente hoje, vai levantar paralítico, vai levantar aleijado, vai curar cego, vai fazer o mudo falar, ele vai fazer alguma coisa. Essa era a preocupação da gente. Hoje a preocupação é outra, mas Deus me trouxe aqui para dizer: eu ainda tenho um povo que se preocupa com a minha presença, que está interessado pela minha glória. Se esse povo já chegou, levante uma das suas mãos, abra a boca e diga alguma coisa, porque ele está aqui para ser adorado. Eita glória a Deus. Agora imagine uma festa que é endereçada a Deus e ele diz: eu não quero estar nela. Agora imagine uma festa que Deus diz: essa festa é para mim, mas eu não quero cultuar com vocês, eu não quero celebrar com vocês. Era assim que estavam os filhos de Israel. E o próprio Isaías, que era profeta, que tinha a responsabilidade de exortar, agora vai dizer: Senhor, não tem uma palavrinha de consolo aí não, é só aperto, é só arroxo. O Senhor está, desde que começou a falar comigo, só falando dos pontos negativos, não tem nada de positivo, não tem nada que interesse ao Senhor aí no céu, não tem nada. Deus disse: calma, Isaías, eu vou completar, porque eu não vejo só os maus, eu vejo também os bons. Eu não contemplo só os maus, eu contemplo também os bons. Você perdeu de dar glória, mas tudo bem. Eu não vejo só os maus, mas eu vejo também os bons. Eu não sou daqueles, Isaías, que só vê os defeitos, eu vejo também as virtudes. Eu não vejo só os problemas, eu vejo também as soluções. Então Isaías vai dizer: Deus, então cadê a solução para tudo isso? Ele disse: a solução para tudo isso é que no meio deles ainda tem alguns poucos. Eita glória a Deus, ou vontade que você estivesse entendendo e dando glória a Deus. É que no meio deles ainda tem alguns poucos, e esses poucos eu vou chamá-los de remanescentes. Agora escreve, Isaías, e diga que se não fosse porque eu tivesse deixado no meio deles, eles já estariam como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Diga que a coisa não está pior, porque quando eu olho daqui de cima, aí para baixo, eu vejo que tem remanescentes. Aleluia. Eu estou sentindo ele aqui, viu, irmão? Glória a Deus. Quando eu olho daqui de cima para ir para baixo, eu vejo que ainda existem remanescentes. Aí sabe o que é que eu achei lindo? É que Deus vai dizer como funcionavam estes remanescentes. Olha o que ele diz, e aqui eu parto para a conclusão desta mensagem, dessa reflexão com você essa noite. Ele diz que Ele mesmo plantou estes remanescentes no meio do seu povo. E ele completa a sua fala dizendo: é um remanescente muito pequeno. É um remanescente muito pequeno. Fala comigo, diga: é um remanescente. Mais alto e mais chique, porque vocês são chiques, diga: é um remanescente muito pequeno. E eu gostei disso aqui, de fato e de verdade. Por quê? Porque existem algumas coisas que vão consolar a Isaías e que vão consolar a nós que aqui estamos essa noite. Porque eu sei que é difícil ouvir essas coisas, eu sei que é pesado, eu sei que a gente não gosta. A gente sai de casa dizendo: meu Deus, eu quero ir para o culto hoje para lavar a minha alma. E às vezes a gente chega aqui, o negócio aperta, o caldo engrossa, a coisa fica difícil. A gente diz: meu Deus, para que eu vim hoje? Parece que é só aperto. Na verdade é o zelo de Deus pela sua obra, é o zelo de Deus pelo seu povo. Então há uma palavra de consolação. A primeira delas é: quem plantou estes remanescentes no meio do povo foi o próprio Deus. Vou repetir: quem plantou estes remanescentes no meio do povo foi o próprio Deus. E eu gostei disso aqui. Deus fez questão de colocar alguém que era seu no meio deles. Deus fez questão de colocar alguém que era seu no meio deles. Agora você vai entender, porque tem ambiente que você chega e o ambiente é profano, mas de repente aparece um santo. Vocês não entenderam não, vou repetir. O ambiente é profano, mas de repente aparece um santo. Na empresa só tem ímpio. Aí o camarada começa a observar aquele grupo de funcionários e vê que um é cachaceiro, outro é prostituto, outro é desmantelado. A coisa é uma bagunça, um sai na sexta depois do serviço, já a emenda só aparece na segunda-feira em casa, depois do expediente de trabalho, e você diz: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? E talvez você não entendeu ainda que você é o santo que Deus pôs no meio dos profanos, para que você fosse um instrumento de Deus para abençoar aquele lugar.
Porque a influência de um santo no ambiente é tão profunda, é tão sobrenatural, que o ambiente é sujo, mas não suja os santos. Vou falar de novo. O ambiente é sujo, mas não suja o santo. Mas o santo que é santo, ele muda a atmosfera do ambiente. Ele muda a atmosfera do ambiente. Deus disse: se eu olhar para o meio de vocês, eu verei a quantas anda a santificação de vocês. Está quase nada, está quase zero. Mas sabe o que é que eu me alegro? É que eu fiz questão de plantar no meio de vocês os meus remanescentes. Quem plantou não foi outra pessoa, quem plantou fui eu. Lá nos evangelhos, na parábola do joio e do trigo, você vai ver que o diabo, ele planta, ele semeia o joio. Aqui é diferente, Deus vai plantar os santos. O diabo faz questão de pôr joio no meio do trigo. Deus faz questão de pôr trigo no meio do joio. Vocês não estão aqui não. Glória a Deus. Deus disse: eu coloquei vocês aí. E sabe o que é lindo? É que Deus faz com que eles estejam lá para que o ambiente seja mudado, para que o ambiente seja santificado. Porque Deus é santo, sim ou não? Deus é santo, sim ou não? Mas se você não sabia, vai dar glória a Deus, porque vai ficar sabendo. Deus não é só santo, mas Ele é um agente santificador. Eu vou falar de novo. Deus não é só santo, mas Ele é um agente santificador. Pastor, e como é que Ele santifica o ambiente? Ele põe lá um santo, e através desse santo Ele santifica o lugar. Bendito seja Deus. Eu não sei se você recebe, mas eu vou falar mesmo assim. Deus vai te levantar hoje aqui com tanta ousadia, que Ele vai te colocar num lugar que você vai dizer assim: eu não sei o que estou fazendo aqui, mas quando lá você chegar, Deus vai usar você para mudar a atmosfera do lugar. Você está preparado para algumas mudanças na sua vida? A sua vida estava parada demais. Você estava um santo light, você estava um santo diet quase zero. Jeová está me usando aqui essa noite para dizer para alguém: eu vou te colocar num ambiente que você vai dizer: o que é que eu estou fazendo aqui? Mas Deus vai fazer você lembrar do dia de hoje. Eu te coloquei no meio deles para mudar a atmosfera do lugar. Quem crê que vai influenciar, levante a mão e diga glória a Deus. Eu não sei se você pode, mas dá um toque em alguém do seu lado e diga: Deus te chamou para influenciar. Não, fala alto, fala crendo. Você não vai falar não, irmão, você vai gritar. Você vai profetizar para essa pessoa. Diga: Deus te chamou para influenciar. Diga para ele aí: você vai influenciar no teu trabalho, você vai influenciar na tua faculdade, você vai influenciar na tua família, você vai influenciar na tua rua, você vai influenciar no shopping, você vai influenciar onde Deus te plantar, onde Deus te colocar. Deus vai te fazer uma influência. Você é um remanescente de Deus. Quem pode levantar a mão e dizer glória? Agora ouça, porque vem uma segunda palavra de consolação. Ele diz assim: este remanescente é muito pequeno. Porque quando é relacionado a Deus, olhe para cá, quando é relacionado a Deus, qual é a ideia que a gente tem? É coisa grande, é assombroso, é estupendo, é fantástico. Mas toda grande obra de Deus começa com um pequeno. Deus não precisa de gente grande, porque gente grande depende da visão de quem está observando. Deus olha para cada um de nós e Ele não consegue ver gente grande. Ele vê alguém pequeno, porque Ele nos vê no viés de Deus, na visão eterna. A gente olha para alguém e diz assim: fulano é grande, fulano é demais, fulano é top, fulano, meu Deus, que nível. Deus olha e diz assim: pequeno. Não, vocês não entenderam não, vou repetir. A gente olha e diz: meu Deus, fulano é fantástico, fulano é demais, meu Deus, fulano, meu pai é eterno, eu queria ser 10% de fulano. Deus olha e diz assim: pequeno, pequeno, pequeno. E essa visão precisa ser restaurada entre nós. A gente começar a ver que a gente não é muita coisa não. É só um instrumento na mão dele, glória a Deus. Ele olhou e disse: o remanescente não é grande, é pequeno. Aí eu fui ler algumas coisas sobre esse remanescente pequeno, e Deus resolveu fazer uma grande obra através de gente pequena. Matthew Henry chega a dizer que esse remanescente pequeno aponta para a igreja, e de fato, se você olhar, faz sentido, porque a igreja não começou grande. Vocês não estão aqui não. A igreja não começa grande, a igreja começa pequena. A igreja começou com 120 crentes, mas os pequenos estavam tão cheios de poder.
Oh, glória a Deus. Porque o que faz a diferença não é o número, mas é o poder que se tem. Vou falar de novo. A diferença não é o número, é o poder que se tem. Tinha 120 crentes no lugar, mas o texto diz que toda a cidade ouviu o barulho. Toda a cidade ouviu o barulho. Toda a cidade ouviu o barulho. Toda a cidade ouviu. E detalhe, começou com 120 crentes. E quando alguém ficou sabendo da notícia da inauguração da igreja, alguém disse: quem são estes poucos que alvoroçam o mundo? Ou está ruim demais ou tu não entendeu. Deus está dizendo: quem são estes poucos que ainda continuam alvoroçando? Aleluia, porque a igreja não perdeu o poder, a igreja não perdeu a autoridade, a igreja continua cheia do Espírito Santo, a igreja continua influenciando e influenciará até o arrebatamento da igreja. E Deus está me usando aqui essa noite para dizer: eu vou lhe encher de poder e vou lhe dar tanta autoridade que você vai continuar alvoroçando o mundo. Glória a Deus. Este pequeno remanescente está reunido aqui essa noite, está adorando a Ele em espírito e em verdade, vendo que a palavra de Deus é verdade. Este pequeno remanescente continua vivo. Só que deixa eu partir para a conclusão. Eu amo a expressão que Deus usa, pastor Jairo. Ele usa a expressão remanescente. E eu gostei, pastor Renato Cono, dessa expressão remanescente. Porque a expressão remanescente usada por Isaías nesse contexto deriva de uma raiz hebraica que dá a conotação de, preste atenção, o último indivíduo. Se você pegar de primeira, você vai dar um glória do tamanho dessa igreja. Remanescente aqui dá a conotação de o último indivíduo a permanecer de pé enquanto todos se curvam. Vocês não entenderam não, vou repetir. Remanescente aqui significa o último a estar de pé enquanto todos se curvam. O último a estar de pé enquanto todos caem. O último a estar de pé enquanto todos se prostram. O último a estar de pé enquanto todos se rendem. O último a estar de pé enquanto todos desistem. O último a estar de pé enquanto todos naufragam na fé. E sabe o que é que Deus está falando aqui? A minha igreja continuará de pé. 3 já entenderam? E se entenderam, vai levantar a mão e dar glória a Deus esta noite. A minha igreja continuará de pé. O governo se curva, a minha igreja continua de pé. Os povos se curvam, a minha igreja continua de pé. As nações se curvam, o meu povo continua de pé. E há uma palavra de Deus em relação à igreja: as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. É por isso que entra ano e sai ano e a igreja continua de pé. É por isso que entra governo e sai governo, a igreja continua de pé. É por isso que entra modismo e acaba modismo, mas a igreja continua de pé. É por isso que inaugura-se religião e se encerra religião, mas a igreja continua de pé. Porque nós não somos uma religião. Vou falar para ver se tu está vivo, se tu está entendendo, se tu está dando glória. Nós não somos uma religião, nós somos um corpo que tem um cabeça que controla a sua igreja e está dizendo: a igreja continua sendo minha, e enquanto eu for o cabeça, ela vai continuar de pé. Quem pode levantar a mão e dizer glória a Deus? A expressão usada por Isaías é essa: o último a estar de pé enquanto todos se curvam. Eita, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. O último a estar de pé enquanto todos caem. E eu amo a expressão de algumas traduções que fala de um remanescente vivo. Na verdade, é um sobrevivente. Porque você acha que a igreja vai parar de passar por lutas?
Você acha que você vai perder o viés de passar por adversidades? Você acha que o diabo não vai se levantar contra você em todas as esferas? Ele continua bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Tudo isso em nosso derredor. Só que deixa eu lhe dar uma boa notícia para você se alegrar. A igreja continua de pé, firme e inabalável. Glória a Deus. Sabe qual é a grandiosidade, pastor Jairo Santana, de sermos tratados como igreja? É porque nem sempre nós somos tratados no coletivo. Às vezes nós somos tratados no indivíduo. Nós somos igreja tratada em duas esferas. Tem hora que Deus trata no coletivo, tem hora que Deus trata como indivíduo. Como igreja, Ele está dizendo, vão continuar de pé. Pastor, e como indivíduo, vai continuar de pé também. Se nós nos reunirmos no grande templo, todo o campo, em uma só voz, louvando a Deus, vai continuar de pé. E se eu estiver no meu quarto, fechando a porta, orando a Ele em secreto, não deixei de ser igreja, vou continuar de pé também. Sabe o que é que Deus está dizendo para alguém aqui? Você vai continuar vivo no meio dessa geração morta. 3 já levantaram a mão. Vou repetir para ver se você levanta a mão no terceiro andar para receber essa palavra. Você vai continuar vivo no meio de um povo morto. Lá fora o mundo acha que está vivo, mas já morreu. Aqui eles acham que você morreu, e morreu mesmo, mas hoje vive em Cristo, vive em Cristo, vive em Cristo, vive em Cristo. Glória a Deus. É um sobrevivente. E detalhe, você acha que o diabo não faz de tudo para acabar conosco? Só que não vai conseguir, porque mais poderoso, mais forte, mais excelente é o que está do nosso lado. Com eles está o braço de carne, corruptível, falho, fragilizado, retrógrado. Conosco está a mão do Todo-Poderoso. Agora você vai entender porque Deus te encheu de dons. Agora você vai entender porque Deus te encheu de talentos. Agora você vai entender porque Deus te encheu de unção. Agora você vai entender porque Deus te encheu de graça. Agora você entendeu porque Deus está te enchendo de autoridade. Agora você entendeu porque Deus está te enchendo de mensagem. Agora você entendeu porque Deus está colocando o cântico na sua boca. É porque se você estiver em grupo, se você estiver reunido, você vai servir a igreja, você vai cooperar na igreja, você vai cultuar na igreja. Mas eu quero ver quando você estiver só, lá na faculdade, com aquele monte de desviado, com aquele monte de ateu, com aquele monte de anti-religião, e você se posicionar no meio dele dizendo, vai todo mundo cair, mas eu vou continuar firme, 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 firme. Deus está te enchendo de dons, Deus está te enchendo de unção, Deus está te enchendo de autoridade, Deus está te enchendo de poder, mas é para você continuar firme, é para você continuar constante, é para você continuar abundante. E eu vou repetir até você dar glória. É para você continuar firme, é para você continuar constante. Meu irmão, se você é músico, toque para a glória de Deus. Que quando você tocar, alguém não veja só um músico, mas veja alguém que está sendo usado por Deus para a glória do seu nome. Se você canta, cante, agora cante para a glória de Deus. Enquanto tem muita gente se desviando e cantando lá no mundo, largando a igreja, deixando o que chama um gospel para cantar no secular, você continua dizendo, não tenho motivo nenhum para cantar. É provedor, é angústia, é perseguição, é porta fechada. Mas eu, humanamente falando, não tendo motivos, o meu espírito e a minha alma gritam, e eu vou continuar adorando a Ele em espírito e em verdade. Se prega, pregue para a glória de Deus. Lá fora é filosofia, lá fora é muita idolatria, lá fora é muita coisa contradizendo o que você prega. E o que é que eu faço? Eu paro, eu me rendo, eu me entrego? Não, você é um remanescente, continua vivo, todo mundo se curva, você está de pé. Pregue, pregue a palavra. Quem pode levantar a mão, abrir a boca e dar um glória a Deus? Pregue a palavra. Posso colocar os irmãos de pé? Com a autorização do nosso pastor, fiquemos de pé, por favor. Glórias a Deus. Se não for te incomodar, segure na mão de alguém que está do seu lado e diga para ele, agora você descobriu. Não com essa cara feia não, irmão, sorria para ele em nome de Jesus e diga para ele, agora você descobriu, porque até hoje você está vivo. Diga, porque a doença não te matou, porque o acidente não te matou, porque a droga não te matou,
porque o mundo não te matou. Essa é a razão pela qual você está vivo. Você é o remanescente que Deus deixou nessa terra. Vou falar de novo para ver se tu dá glória. Lá na balada, colocaram arma na tua cara, dispararam e a bala não saiu. Era Deus dizendo: tu és o meu remanescente. Lá no forró, você foi para lá, quase morreu de um acidente. O carro capotou, estourou tudo, foi perca total, mas tu não teve um arranhão. Era Deus dizendo: você é o meu remanescente. Vai continuar vivo. Ah, pastor, eu era alcoólatra, a cachaça quase me matou. Não matou, porque você é um remanescente para a glória de Deus. Pastor, fiquei na clínica de recuperação. Alguém disse: vai morrer. Se sair, volta para a droga. Foi sair de lá, Jeová me abraçou. Porque você é o remanescente. E esse remanescente continuará vivo, continuará de pé. E a cidade de Ribeirão Preto saberá que Deus ainda tem um remanescente nessa cidade. Você pode dizer glória a Deus? Onde estão os remanescentes? Adore a Deus por 30 segundos. Vai valer a pena o teu louvor. Vai valer a pena a tua adoração. Abre a tua boca e sinta a graça que está sendo derramada da parte de Deus sobre as nossas vidas. O diabo fez de tudo para você parar, mas você está aí. O diabo fez de tudo para você desistir, mas você está de pé. O diabo fez de tudo para você retroceder, mas você continua avançando rumo ao céu. É porque você é o remanescente, sobrevivente. Todos caem, mas você continua de pé. Uns se curvam e caem, mas você continua de pé. Glória ao nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. E o nosso pastor nos deu autorização para orar por você, que talvez está afastado do Evangelho, que talvez está longe de Cristo, que talvez está desviado dos caminhos do Senhor. Mas Deus lhe trouxe aqui essa noite para dizer: eu ainda tenho um projeto para a tua vida remanescente. Tem alguém aqui no nosso meio que não é evangélico? Levante uma das suas mãos para eu lhe conhecer. Temos alguém aqui essa noite? Tem alguém afastado do evangelho aqui essa noite? Se tiver alguém, dê um sinalzinho com a sua mão. Nós queremos lhe conhecer. Temos alguém? Glória a Deus. Se tiver alguém, levante uma das suas mãos, dê um sinal. Nós queremos orar pela sua vida. Se tiver alguém, aproveite essa oportunidade. Se não tem, nós queremos continuar orando pela sua vida. Nós queremos continuar orando pela sua casa. Vamos orar. O pastor está nos dando uma autorização e eu quero orar pela sua vida. Orar por quem? Orar por quem quer ser cheio de poder. Orar por quem quer ser cheio de autoridade. E ele nos autoriza que você venha aqui à frente. Se você quiser vir aqui à frente, saia do seu lugar. Deus está interessado em distribuir dons espirituais aqui essa noite. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Pastor, eu quero ser um pregador do evangelho. Venha para cá que Deus vai fazer a obra na sua vida. Pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo para cantar com autoridade. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Ô saudade de quando a gente nem precisava chamar, já tinha alguém na frente dizendo assim: eu quero. E hoje Deus está interessado. As portas, as comportas e as portinholas dos céus estão abertas sobre a sua vida. E se você quer receber de Deus graça, se você quer receber de Deus poder, se você quer receber de Deus autoridade, saia do seu lugar, vem aqui à frente e nós queremos orar por você. Agora não venha porque eu estou lhe chamando, venha porque você está crendo. Não venha porque o pastor autorizou, venha porque você deseja, venha porque você anseia. Eu creio que Deus vai levantar obreiros aqui no nosso meio. Deus vai levantar mulheres de obreiros aqui no nosso meio. Deus vai levantar pregadores do evangelho aqui no nosso meio. Deus vai levantar missionários aqui no nosso meio. Deus vai levantar gente cheia de poder e autoridade para expulsar demônios aqui no nosso meio. Gente cheia de poder e cheia de autoridade para ser instrumento de Deus. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Vamos orar. Eu quero orar por você. Agora venha crendo, venha ligado no trono da graça de Deus, que nós vamos orar por você, que nós vamos orar pela sua vida, que nós vamos orar pela sua vida, pelo seu ministério, pela chamada que Deus pode estar te entregando aqui hoje, pelo ministério. Irmãos, enquanto você se aproxima, deixa eu falar algo aqui rapidinho.
No dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu cheguei na igreja com o cabelo vermelho. Na época eu ainda tinha cabelo e eu tinha até feito um moicano na cabeça vermelho. Cheguei na igreja com o cabelo vermelho, todo metido a jogador. Eu tinha acabado de chegar daqui de São Paulo, da cidade de Ribeirão Preto, por incrível que pareça. Tinha vindo tentar a carreira de jogador aqui no Botafogo de Ribeirão Preto. Depois fui para São Paulo, voltei para Paraíba. Quando eu cheguei lá, Jeová disse: é hoje que eu vou te pegar. Vou fazer de ti um remanescente. Aí fui para a igreja. Cheguei na igreja com o cabelo vermelho, achando que estava balando. O pregador tinha ido pregar, e quando ele foi pregar, ele não estava em condições de pregar humanamente falando, porque ele tinha feito hora extra no serviço. Ele era servente de pedreiro, e quando ele chegou lá, ele chegou com uma calça social toda suja de cimento, uma camisa toda suja de cimento, um chinelo havaiana no dedo, arrastando uma bicicleta, só para dizer para o pastor: pastor, não tenho condição de pregar hoje. O meu pastor era muito crente e disse: vai pregar hoje do jeito que está. Eita glória! Ele pegou o microfone do jeito que estava, chinela havaiana, calça suja de cimento, camisa suja de cimento, mas o que a gente não sabia era que Deus iria usar ele para resgatar a minha alma. Glória a Deus. Ele começou a pregar, e ele não era eloquente, falava errado, chamava Jesus e Deus, era uma salada terrível, mas era cheio do Espírito Santo. Isso aqui não é atestado para analfabetismo, mas era o jeito que Deus usava ele. E eu estava sentado no último banco da igreja, com o cabelo vermelho, cortado, moicano. Ele disse assim: você vai ser pregador do evangelho. Eu olhei para trás para ver se ele estava falando com alguém. Ele disse: é você mesmo do cabelo vermelho, Deus vai fazer de você pregador do evangelho. Aí eu disse: eu sou jogador, rapaz, eu não sou pregador não, eu quero é jogar bola, negócio de pregar. E comecei a dar risada. Ele terminou a mensagem, me chamou para frente, chamou mais 3 jovens. Não estava esse povo que estava aqui, que está aqui à frente, tinha 4 pessoas só à frente. Quando ele chamou nós 4, ele começou a colocar a mão na cabeça, e onde ele colocava a mão na cabeça, Jesus ia batizando com o Espírito Santo. Quando eu fui mandar ele tirar a mão da minha cabeça, não deu tempo. Quando eu abri a boca para dizer: me solte, sai uma rajada de língua estranha para a glória de Deus. E eu estou hoje aqui pregando o evangelho para você e dizendo para você que o Jesus que eu prego continua batizando com o Espírito Santo. O Jesus que eu prego continua enchendo do Espírito Santo. Você pode adorar a Deus essa noite? Se você pode, levante uma das suas mãos e comece a adorá-lo agora em espírito e em verdade. Se desliga de tudo que te conecta aqui à terra e se liga agora no céu. E se você abrir a sua boca, Jeová vai te renovar. Se você abrir a boca, Jeová vai te encher. Se você abrir a boca, Ele pode te batizar com o Espírito Santo. Pastor, o senhor batiza alguém? Batizo não, mas Jesus batiza. Pastor, o senhor enche alguém? Encho não, mas quem eu prego enche. Então abre a boca para adorar, abre a boca para exaltar, enche o teu pulmão de ar e solta os glórias que trouxe para essa casa de oração. Os santos obreiros que quiserem acompanhar os irmãos que já desceram, comece a orar para que Jesus batize com o Espírito Santo. E quando essas pessoas começarem a adorar em outras línguas, vocês sinalizam dizendo que Jesus está batizando, que Jesus está enchendo, que Jesus está renovando. Seja tocado aí agora, seja cheio aí agora, seja cheio aí agora, seja tocado aí agora, seja tocado pela presença de Deus, seja cheio e comece a falar em outras línguas. Abra a tua boca para adorar, abra a tua boca para exaltar, abra a tua boca para bendizer, abra a tua boca para entoar cânticos a Deus, abra a tua boca para adorar ao Senhor. Você que ficou aí no seu lugar, estende as suas mãos para cá. Estende as tuas mãos para cá e comece a orar por estas pessoas, para que elas sejam cheias do Espírito Santo, sejam tocadas aí agora onde vocês estão. Recebam dons espirituais, recebam dons ministeriais. Deus vai te levantar com poder, Deus vai te levantar com autoridade. Seja tocado, seja cheio, seja tocado, seja cheio. Abra a boca, meu santo, abra a boca, minha irmã. Comece a adorar a Deus em outras línguas. Comece a adorar a Deus em outras línguas. Você que não é batizado com o Espírito Santo, receba autoridade espiritual agora. Você que há tempos não fala mais em línguas, seja cheio do Espírito Santo aí agora. Seja cheio aí agora. Seja tocado aí agora. Seja ungido aí agora. Receba a unção de Deus.
receba o toque do Espírito Santo, receba a graça do Eterno, receba a unção de ousadia, receba a autoridade espiritual, receba agora, aí onde você está, seja cheio, seja alegre, animado na sua alma, o Espírito Consolador. Já tem jovens sendo renovados, já tem jovens sendo cheios. Olha aí, olha a glória de Deus visitando o povo. Abra a boca, meu irmão, desfruta desse momento, desfrute da presença de Deus, desfrute da unção de Deus. Receba aí agora, receba aí agora. Abra a boca, meu irmão. Pastor, eu não fui para frente, posso adorar? Deve adorar. Então abra a boca para exaltar. Deus pode te encher aí onde você está. Seja renovado pelo Espírito Santo. Recebe a graça aí onde você está. Já tem alguém com lágrimas nos olhos, já tem alguém sentindo o Espírito de Deus, já tem alguém se alegrando na presença de Deus. Quando você vê alguém com lágrimas nos olhos aos pés do altar, ela deseja o Deus do altar, ela recebe a unção que emana do altar. Seja tocado, seja cheio, abra a boca, meu santo, desfrute da glória de Deus. Já batizou primeiro, já está batizando com o Espírito Santo. Isso não é emocionalismo, é línguas estranhas que estão sendo distribuídas sobre a igreja. Já tem batismo na casa, já tem batismo na casa, já tem batismo na casa. Abra a boca que Deus quer te batizar. Abra a boca que Deus quer te encher. Abra a boca que Deus quer encher. Abra a boca que Deus quer encher. Abra a boca que Deus quer tocar. Abra a boca que Deus quer encher. Quem recebe, quem recebe, quem recebe, quem recebe, quem recebe, quem recebe, recebe a virtude do Espírito. Recebe a virtude do Espírito. Recebe a virtude do Espírito. A glória de Deus já invadiu esta casa. Oh glória! E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, em que encheu toda a casa, e os que estavam assentados, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, que pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Remicanto comandar a Súria, Urabacala mandaraia. Receba a presença de Deus aí onde você está. Se você pode, abrace alguém que está do seu lado, libera sobre ela, libera sobre ele uma palavra de Deus. Abraça essa pessoa que está do seu lado e seja tocada agora. Oh glória a Deus! Até isso o diabo queria tirar de nós, mas eles não tirarão de nós a comunhão. Recebe a presença de Deus aí aonde você está. Calamanto comanaracel, urabacalabarachande o comanaraséria. Quem pode levantar as suas mãos, abrir a sua boca e dar o maior glória a Deus na sua vida? Abra a boca para adorar a Deus por 30 segundos. Enche esta casa de adoração. Enche esta casa de louvor. Enche esta casa de cântico. Enche esta casa de júbilo. Se tiver adorador, abra a boca para adorar. Seja cheio. Chova, sergue, me candarabahai. Urabacama Xantaraia. Se alegra na presença de quem te enche. Se alegra na presença de quem te renova. Dá para você abrir a boca e adorar a Ele. Você que veio aqui à frente, levante as suas mãos. Você que veio aqui à frente, levante as suas mãos. Eu quero orar por você.
Senhor, aqui estão os teus filhos, que saíram de suas casas, vieram a essa casa de oração, para encher esse lugar de adoração, para encher este lugar de louvor, para jubilar ao Senhor, para serem tocados por Ti. Eu creio que todos quantos estão aqui foram tocados pelo Senhor, foram tocados pela Tua presença, sentiram a Tua graça. E eu quero te pedir que isso não se resuma ao término deste culto e à bênção apostólica, mas que quando eles saírem desta casa de oração, eles sejam remanescentes lá fora, eles sejam remanescentes no seu trabalho, eles sejam remanescentes na família, eles sejam remanescentes na faculdade, eles sejam remanescentes no seu bairro, eles sejam remanescentes e sobreviventes. Pai, eu te peço, toca os teus filhos e que eles saiam daqui totalmente mudados, porque a sua palavra ela é transformadora, e o Senhor é quem está fazendo esta obra para que teu nome seja glorificado. Eu te peço, complete a obra que o Senhor começou na vida dos teus filhos, e que eles saiam daqui para conquistar tudo aquilo que o Senhor tem reservado para eles. Confirme a tua bênção sobre os teus filhos, é o que eu te peço, já agradecido, em nome de Jesus. Se você pode, encontre no mínimo 2 pessoas aí do seu lado, no mínimo 2 pessoas aí do seu lado, e você vai dar um abraço nessa pessoa e vai dizer: você é um sobrevivente. Fala para ela aí, diga: você é um sobrevivente, vai continuar de pé para a glória de Deus. Fala para no mínimo 3 pessoas aí, abraça, vai, agora pode. Abraça teu irmão e diz: você é um sobrevivente, vai continuar de pé para a glória de Deus. Quem acredita nisso, levante uma das suas mãos, abra a boca e dá o maior glória da tua vida.